Olá, bom dia, amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Como vocês sabem, sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia e a notícia que tomou conta, dos noticiários econômicos e financeiros durante essa semana foi exatamente a alta do Copom, a alta de juros do Brasil de 2% para 2,75%. Vamos falar um pouco mais sobre essa alta e como ela pode repercutir nos ativos financeiros. Tá? E outra coisa que é importante dizer também é que eu estou gravando esse vídeo ainda na quinta-feira, antes do mercado abrir, então eu não tenho pistas ainda do que vai acontecer. Na verdade, a única pista que eu tenho aqui, para falar a verdade, é esse pré-market aqui, essa pré-abertura do índice EWZ, que mede as maiores empresas brasileiras lá nos Estados Unidos. Aparentemente, em dólar, pelo menos o mercado gostou, 1,68%, mesmo assim na pré-abertura. Pode ser que tenha mudado tudo ao longo do dia. Mas, de qualquer forma, vamos falar um pouco sobre a reunião do Copom, o comunicado e o que a gente pode esperar mais para frente, tanto de novas altas de juros quanto da própria Bolsa. Curtam já o vídeo, se você já conhece o nosso canal e etc, avise para outras pessoas também. Hoje em dia é muito fácil avisar em grupos de WhatsApp. Não deixe de se inscrever no canal e apertar o sininho de notificação. Depois da vinheta, a gente já começa. Bom, pessoal, começando esse vídeo de hoje, é importante a gente dizer o seguinte: o Copom, além de precificar, além de colocar uma taxa de juro em 2,75, por exemplo, ele também faz um comunicado, ele também emite um comunicado para dizer qual foi o racional dele. Esse comunicado é um pouquinho menor do que a ata do Copom, que só vai sair na semana que vem. Tá, então na ata do Copom a gente vai ter todos os números, vai saber tudo direitinho como é que eles pensaram, mas eles já adiantam algumas coisas nesse comunicado que a gente vai tratar exatamente agora. Outra questão que é importante da gente entender é o seguinte: hoje em dia o Copom ele é independente e ele mostrou a independência dele. Isso faz com que o mercado goste, porque é uma melhora em termos de governança no Brasil em relação ao que existia antes. Então, normalmente você vai sempre ler aí nos livros, de economia: subiu o juro, a bolsa cai, caiu o juro, a bolsa sobe. Nem sempre isso é uma realidade, porque o mercado em si, ele não é ceteris paribus, como dizem os economistas. Não é que uma variável muda e todo o resto fica constante. Não, o fato dessa variável mudar, muda outras variáveis também. Então, a variável governança do Brasil, independência do Banco Central, do Copom, ficou muito mais clara depois dessa alta de juros. Então, isso mostra algo positivo com relação ao Brasil. Então, isso é uma questão que é muito positiva. Segunda coisa que é importante a gente mencionar é que o racional dos juros, eu costumo falar que os juros são um remédio. O juro é o remédio de qual a doença? Da inflação. Então, a doença é a inflação. Acho que quem viveu na década de 80 sabe como a inflação é uma doença, como ela tira poder de compra das pessoas, como as pessoas que guardavam dinheiro para comprar no dia seguinte, elas já tinham um poder de compra muito menor num cenário de hiperinflação, que não é o caso no Brasil. Mas hoje em dia, se você esperar de um mês para o outro ou de um trimestre para o outro, você vai ver que você já compra muito menos coisa. Então a inflação estava começando a galopar muito forte. E os juros é exatamente o que deve conter a inflação. Tá? Então, vamos agora passar aqui para o comunicado do Banco Central, que é importante. Não, antes do comunicado eu quero mostrar aqui uma imagem. Tá? É uma imagem da Selic ao longo do tempo. Se vocês olharem aqui, a Selic em 2016, ela estava em 14,25%, ela ficou num platô aqui de 14,25% por um tempo, e no final de 2015 aqui, no meio de 2015 na verdade, teve a última alta que tinha sido de 13,75% para 14,25%, ainda no governo Dilma, para vocês terem uma ideia de como isso faz tempo. Então quer dizer, todos os investidores que entraram na Bolsa de 2015 até 2020,
essa é a primeira alta de juros que eles estão vendo. E a gente está falando aí de investidores pessoas físicas em torno de 5/6, tá? Em torno de 83 a 85% dos investidores estão vendo a primeira alta da Selic agora nesse momento, tá? Cabe mencionar também que durante o período de 2003 a 2007 o Brasil cresceu muito forte, a bolsa subiu muito e nesse período tiveram quedas da Selic e altas da Selic, quedas da Selic e altas da Selic. Então, já pensando naquilo que ensina o livro Dominando os Ciclos de Mercado do Howard Marks, eu quero que vocês não pensem apenas como alta da Selic, mas pense como um ciclo. O que significa um ciclo? Pensa o seguinte, alguém acredita que essa alta da Selic aqui vai ultrapassar esse patamar anterior? Porque se ela for e subir até 7, 8%, por exemplo, ela está abaixo daquele 14,25. Então, o ciclo de mercado como um todo, o ciclo longo do Brasil, teria sido positivo. Quer dizer, o Brasil melhorou. Ele não precisou subir a taxa de juros até 14% de novo enfim, né, para controlar a inflação e ela precisar cair de novo. Então, salvo se você imagina que a taxa de juros vai subir acima de 14,25, que eu acho que ninguém imagina isso, o Brasil entrou num ciclo positivo, mesmo com alta de juros. E isso também é positivo para o mercado. Agora, vamos dar uma olhada agora no comunicado do Banco Central, do Copom, porque tem muito a ver com o que eu vinha falando durante a semana, inclusive durante a divulgação do 2,75, eu estava aqui ao vivo no Dica de hoje e a gente estava falando sobre isso e no meio para o final da live ao vivo saiu a decisão de 2,75%, bem em linha com o que a gente estava falando até antes, né? Uma live que estava fazendo eu e a Débora Toledo aqui da nossa equipe. Bom, vamos lá, deixa eu ver aqui, ó. Vamos lá, do 137ª reunião do Copom, do Comitê de Política Monetária, subiu para 2,75% ao ano. Quais foram os indicadores que levaram o Banco Central a aumentar essa taxa de juros? Então, eles falam do cenário externo primeiro, falam de novos estímulos fiscais em alguns países desenvolvidos, falam da implementação dos programas de imunização contra a Covid, tá? E fala de uma recuperação mais robusta da atividade ao longo do ano, isso tudo cenário externo. Tá? Fala ainda da presença de ociosidade, e isso é bom, tá, em termos de cenário externo, porque você pode aumentar a atividade produtiva sem precisar fazer novos investimentos. E fala que os estímulos monetários do exterior terão longa duração também. Isso tudo a gente acredita, né? E, contudo, questionamentos dos mercados a respeito de riscos inflacionários nessas economias têm produzido uma reprecificação nos ativos financeiros, o que pode tornar o ambiente desafiador para economias emergentes. Esse aqui é um ponto importante da gente falar, porque assim, se você olhar a taxa de juro longa dos Estados Unidos, ela está em alta. Tá, eu vou até ver se eu consigo colocar aqui, ó, a taxa de juros longa dos Estados Unidos para vocês darem uma olhada. Ela está em alta e está em alta forte. E no mesmo dia que o Copom, né, aumentou a taxa de juros de 2 para 2,75, o governo dos Estados Unidos fez o oposto. Ele manteve a taxa. Então, olha só, quando a gente pega 5 anos, a gente vai ver aqui que em 2018 ela chegou a bater 3,1. Depois ela caiu aqui para 0,53 em julho de 2020. Hoje ela já está em 1,75 a taxa de 10 anos. Esses auxílios atuais emergenciais nos Estados Unidos estão jogando a taxa de juros dos Estados Unidos para cima, e isso faz com que tenha uma quantidade de pessoas indo para o exterior, né? E você vê aí muitos youtubers falando e tem muita gente comprando o título dos Estados Unidos. A verdade é que se você quiser esperar 10 anos, hoje o título dos Estados Unidos está pagando 1,75% em dólar. Então não fazia muito sentido você, enfim, né, investir Selic, por exemplo, a 2%. Aí você vai falar assim, mas você está comparando o título de 10 anos dos Estados Unidos contra a Selic do Brasil e não o título de 10 anos do Brasil. A questão é que você tem uma previsibilidade que os Estados Unidos
não vai ter problema nos próximos 10 anos. Na Selic você já não tem, aqui no Brasil você não tem isso. Então, de certa forma, os mercados acabam comparando também dessa forma. Você tem que calcular não apenas o retorno e o tempo, mas também o risco dessa aplicação. Então, é uma questão que é importante da gente tratar aqui também. E aí o que acontece? Você tem uma enxurrada de pessoas indo para o exterior, inclusive pessoas físicas, e a gente vê um dólar que estava sendo apreciado ao longo do tempo. Junto com esse dólar apreciado, a gente tem um ciclo de commodities. E aí o Copom ainda fala disso, fala aqui, ó, a continuidade da recente elevação no preço de commodities internacionais em moeda local tem afetado a inflação corrente e causou elevação adicional das projeções para os próximos meses, especialmente através de seus efeitos sobre os preços dos combustíveis. Então é que ele fala sobre a parte do petróleo e fala, apesar da pressão inflacionária de curto prazo se revelar mais forte, o comitê mantém o diagnóstico de que os choques atuais são temporários, mas segue atento à sua evolução. Isso já mudou um pouco o racional. Antes ele não escrevia, mas segue atento à sua evolução. Ele só dizia que eram temporários. Então agora já existe uma dúvida se é ou não temporário. Esse é um ponto que também é importante. Outra questão que fez o Copom aumentar a taxa de juros é o seguinte, porque a atividade econômica brasileira, indicadores recentes, mostra que está havendo uma recuperação consistente da economia. Quando a gente pensa para frente, existe uma incerteza sobre o ritmo de crescimento da economia, mas ela permanece ainda acima do usual. E por que tem esse ciclo de incerteza? Porque está tendo essa segunda onda de Covid, começou a ter alguns lockdowns e etc. Então, esses lockdowns podem acabar trazendo uma certa deflação, porque vai ter menos demanda e pode ter um aumento de desemprego. Mas o que está acontecendo é que está tendo uma recomposição de... mesmo sem os programas de recomposição de renda, né, esse de auxílio emergencial, está tendo uma recuperação consistente da economia, segundo o Copom. Então, isso também gera inflação. Você conseguir separar o que é inflação de choque pontual por causa do aumento do petróleo, ou o que vai vir de aumento da energia, que também é pontual, você separar isso do que é real mesmo, do que é porque a economia está crescendo, é muito complicado. Então, de forma até proativa, o Copom pega e já aumenta a taxa de juros. Outra questão que é importante a gente falar é o seguinte, num cenário que a taxa de câmbio fica em 5,70 do dólar, a perspectiva de inflação para 2021 já fica em 5%. Então, como a meta é 3,75 com margem até 5,25, já fica muito próximo do teto da meta. Isso mostra também que era necessário um aumento das taxas básicas de juros. Agora, o que eu mais gostei, que a primeira coisa, os membros do Copom consideram que o cenário atual já não prescreve um grau de estímulo extraordinário. Ou seja, ele deixa claro que a taxa de 2% não era real e que a taxa de 2% era um grau de estímulo extra, né, como ele usa a palavra extraordinária, para uma situação completamente fora do normal, que foi a pandemia, que afetou muito a economia, né? Tanto que o Brasil caiu 4,1% a economia dele em 2020. Então, a alta de juros não é porque o Brasil está precisando da alta de juros, é porque, na verdade, está tirando um estímulo que não deveria existir. Então, esse é um ponto importante. E o segundo ponto é que, para a próxima reunião, a menos de uma mudança significativa nas projeções de inflação ou no balanço de risco, o comitê antevê a continuação do processo de normalização parcial daquele estímulo monetário que eu falei. Quer dizer, vai tirar esse estímulo monetário extraordinário, com outro ajuste da mesma magnitude. Então, já colocou aqui outro 0,75 na conta. Tá? O Copom ressalta que essa visão para a próxima reunião continuará dependendo da evolução da atividade econômica, do balanço de risco e das projeções e expectativas da inflação. Ele até se repete aqui com o que ele falou, mas é importante para deixar claro que não é para já colocar 3,5%. Se o cenário piorar em termos de inflação, pode ser que seja mais.
Se o cenário, enfim, se o lockdown causar uma deflação agora em março, abril, a próxima reunião é só no início de maio, pode ser que jogue para baixo. Eu particularmente não gostei da reunião ser nos dias 3 e 4 de maio, porque o IPCA ele normalmente sai lá para o dia 7, 8, 9. Então o Copom ainda não vai ter uma visão muito clara do IPCA, ele vai ter a do IPCA 15. Então, na minha visão, se fosse uma semana depois, seria melhor. Mas a tendência é que a gente já jogue aí para 3,75, 3,50 e provavelmente em junho já ainda 4%, que era o nosso cenário base. Tá? Então, para a gente não muda nada. Agora, pensando em ativos, né, pensando em bolsa, o que vai acontecer? Tá? Em tese, vai se beneficiar empresas de bancos e seguradoras. Tá? Seguradoras só toma cuidado com aquelas de seguro de saúde, porque a seguro de saúde vai ter um custo maior por causa de sinistralidade de Covid. Mas a gente vai ver uma pressão menor no dólar. Quer dizer, o dólar ele já não vai mais ficar subindo, galopando. Então, aquele cenário de proteção que eu estava escrevendo nos relatórios, vocês vão ver que já não vai ser necessário um novo grau de proteção. Né? Eu cheguei a colocar 5% de proteção na carteira, falando que poderia chegar a 15%. Com esse comunicado do Copom, a gente pode manter os 5% numa boa. Tá? A gente está vendo aqui que o Copom foi independente e que o Copom está preocupado sim em controlar a inflação e não em manter um ambiente que seja bom para o governo pagar a dívida dele sem pagar, entre aspas, né? Com variação nominal da dívida menor do que a arrecadação. E também com a questão de reservas cambiais sendo em dólar. Então, quer dizer, ele não está preocupado em facilitar a vida do governo e sim controlar a inflação, que é o racional que ele tem que ter. Então, gostei muito do resultado aqui, do 2,75, do possível 3,50 e quem sabe até do possível 4%. Podemos ter expectativas aumentando em termos de taxa de juros já para esse ano de 2021 e 2022 também, mas em compensação você vai ver um achatamento da curva. Quer dizer, aquela curva de longo prazo que estava em 8,5, provavelmente a gente vai ver ela baixar. E isso vai trazer precificação para cima para os ativos de bolsa de forma geral. Tá? Então, a Selic subiu, mas o risco de longo prazo do Brasil ele diminuiu. Esse que é o ponto. A gente sempre fala, o que importa não é a Selic, são os juros futuros. Tá? Abraços aí a todos. Sim, esqueci de uma última coisa. A gente vai ter um workshop chamado Geração de Renda com Investimentos, que vai ser agora nesses próximos dias. Na verdade, é do dia 25 de março até o dia 1º de abril. Vão ser 5 ou 6 lives para que vocês possam ver como gerar renda passiva com investimentos, tudo que vocês possam imaginar. Inclusive, vão ter 2 ex-alunos que vão participar dessas lives, tá? Para a gente poder mostrar o resultado de forma prática, né? Porque eu chego e falo assim, eu em 2008 montei uma carteira de investimento com um objetivo de renda para eu fazer viagem com a família. Aí o pessoal fala assim, o Daniel consegue porque é o Daniel, é impossível fazer isso. E vocês vão ver alunos que estão conseguindo crescer a renda, crescer o rendimento passivo e em breve vão conseguir também todos esses benefícios. Aqui o primeiro curso foi em 2018, né? Então 3 anos ainda não é uma quantidade tão grande assim de anos, mas com certeza vai se conseguir. Vocês vão ver o aumento de renda passiva gerada ano após ano. Abraços aí a todos, bons investimentos. Não se esqueçam de se inscrever gratuitamente no workshop que está aqui na descrição do vídeo. E até a próxima. Tchau, tchau.